Boa tarde. Vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 20 de junho de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banifinvest. O mercado vem seguindo a expectativa de um dia de realização. Alguns papéis até chegaram, inclusive o próprio mercado até chegou a positivar. A expectativa era essa, podendo no início do dia positivar para realizar ao longo do dia. Com isso, fica a expectativa do mercado fechar no campo negativo. Hoje, nesse exato momento, ainda não tem essa certeza, obviamente, mas a expectativa é que ele venha a fechar no campo negativo, eventualmente até podendo romper esse suporte de 56.680 pontos aqui. Ele fez mínima testando esse suporte, fez 56.567, praticamente 100 pontinhos abaixo desse suporte. Testou a linha de tendência de alta e por enquanto respeitou, mas abriu dentro, fechou fora da banda, abriu fora. Se fechar dentro, esse mercado vem para baixo. A expectativa é que ele venha buscar a média das bandas de Bollinger. À medida que o papel vem devagarinho vindo para baixo, essa média pode vir devagarinho subindo, mas a gente tem alguns objetivos. Primeiro, 55.760, segundo, 55.200, que é mais ou menos a retração de 50%, ou seja, devolve em torno de 50% do movimento anterior. Sobe 2, cai 1, sobe 2, cai 1, sobe 2, cai 1, enfim. E aí a gente passa a ter uma tendência de alta se ele respeitar a média das bandas de Bollinger e voltar a subir, e aí ele rompe o topo anterior, e a gente passa a ter dois topos consecutivos mais altos, dois fundos consecutivos mais altos, entramos numa tendência de alta. E aí a expectativa é que esse mercado venha buscar os 62.780. Realiza 55.000, 55.200 para depois voltar a subir, e aí ele tende a buscar os 62.700. Se a gente olhar aqui, o S&P abriu também realizando. O S&P está bem em cima do muro, nesse exato momento com um pequeno spinning top, que é uma figura de decisão, testando o suporte de 1.357. O S&P nesse momento está em 1.356,30, 0,12 de queda. Nasdaq 0,04 de alta e o Dow Jones 0,05 de queda. Nosso mercado 0,61 de queda, o que está ainda salvando um pouquinho de uma queda mais forte Vale e Petro, que ainda estão no campo positivo, já tiveram negativo, melhoraram um pouquinho. Enfim, e com isso a gente entra aqui em Petro e a gente vê que Petro fechou no dia anterior em 18,95. Desculpa, ele fechou em 19,65. 19,65. Ele nem chegou a negativar, 19,66. Você já abriu com gap, fechou o gapzinho, fez um novo topo aqui nos 20,08 e agora realizando um pouquinho mais. Aqui também a vantagem em relação a Vale Rio Doce é que o estocástico aqui agora só ficou sobrecomprado, só hoje ficou sobrecomprado. Então o mercado, como a gente pode ver aqui, Ibov já chegou a 94, 95 de alta, agora em 87 vem perdendo 88, 87 e já abriu venda. Primeira sinalização de reversão, o estocástico se antecipa o movimento. O S&P a mesma coisa, já teve bem sobrecomprado, já começa a reverter, já abriu venda aqui também em 90%. A vantagem de Petrobras, ou seja, em relação a esses últimos dias, é que ele explodiu para cima. O estocástico aqui lá embaixo agora ficou sobrecomprado, hoje só ficou sobrecomprado. E enfim, apesar disso, ele deixa uma figura
de um viés de baixa, né? Deixa uma sombra, um candle pequenininho com uma sombra grande. Eu mudei antes do tempo. Vou voltar aqui. Uma sombra pequenininha. Desculpa, uma sombra grande em relação ao corpo pequenininho. Vale do Rio Doce. Né, também formando um pequeno spinning top, que é a figura de indecisão, sinalizando a perda da força do movimento anterior, no caso, movimento de alta. Então, Vale perde a força da alta. Vale não fez um topo acima do topo anterior, ou seja, fez a máxima de hoje não foi acima da máxima de ontem, diferente de Petrobras. Isso é sinal de fraqueza. A Vale está com um estocástico lá em 90, sobrecomprado, né? Bem sobrecomprado em 90, mas vem perdendo devagarinho. CCI já está vindo, começando a vir para baixo. Enfim, o mercado trabalhando em cima, né? Trabalhando, fechando fora das bandas de Bollinger. Chega uma hora que acaba vindo para dentro da banda, ou vindo de uma forma lateral, derivando, ou revertendo em queda. Do resto, o OGX não sustentou, OGX com 3 e pouco de queda já, 3,24 agora, os bancos todos realizando, Gerdau realizando. Aqui é o GX, tem uma compra aqui só rompendo 10,50, acabou fazendo um padrão de envolvimento para baixo, ou seja, volta para dentro de uma área de deriva. Estocástico em 68, começando a querer abrir venda. O CCI sinalizou uma compra, o estocástico já tinha sinalizado uma compra. Agora a questão é saber se ele vai respeitar essa mínima do dia, esse suporte, né, de 9,73, ou se vai derreter tudo, vai despencar com tudo para baixo. Bom, falando aqui de Usiminas, na verdade o mercado está de lado. Eu acho que mesmo depois do vencimento, depois do pronunciamento do Bernanke, a expectativa, a não ser que venha algo excepcional, que eu não acredito que venha nada excepcional. Aqui Usiminas, padrão de envolvimento, fez aqui um martelo, abriu uma compra, a compra conservadora 7,27, e a gente foi estopado com 1% de perda. CCI comprado, desculpa, estocástico comprado, CCI ainda não deu compra e as médias não deram compra. Falando em médias, olha só, a venda, não sei onde vocês estavam no call hoje de manhã, eu falei que a gente ia começar a pôr em prática essas estratégias, né? CCI vendido, estocástico vendido, médias vendidas, e que uma venda, na verdade essa venda foi ontem, entrando nessas posições, passou um calorzinho aqui, mas em momento nenhum deu zeração. E olha só que coisa linda, a zeração, se você traçar uma linha de tendência de baixa, aí teve a zeração, como a gente vai ver mais no gráfico menor. Mas de qualquer maneira, eu botei aqui um gráfico de 15 minutos, já teve um stop aqui, né? Quando eles cruzaram aqui, realmente a gente foi estopado, porque teve o cruzamento das médias nos 15 minutos. Só que depois ele deu uma outra venda, e uma venda conservadora foi perdendo 57,500. E pela mesma estratégia, né, se você utilizar a média, se você utilizar a linha de tendência de baixa, ele fez uma figura de reversão. Deixa eu traçar aqui, eu não sei porque que isso aqui não fica. O estocástico já deu
um stop, CCI ainda não, e as médias aqui juntaram, como aqui, né? Juntaram, mas não cruzaram. Mercado vindo para baixo, abre uma venda aqui por aproximação das médias, como aconteceu aqui. Uma compra por aproximação das médias, aqui uma compra por aproximação das médias. Aqui pode dar uma nova venda por aproximação das médias. Por enquanto, não tem nada garantido, mais devagarinho, futuro vindo para baixo. O interessante é que se você utilizar um gráfico de 5 minutos, e aí eu acho que é interessante, o que eu acho interessante no gráfico de 5 minutos, em cima dessa estratégia, olha só, nos 5 minutos ele deu uma zerada aqui. Então ele deu uma venda linda, tá certo? Aqui foi estopado, enfim. Quando ele cruzou, na verdade, o cruzamento aqui, vendeu aqui, foi estopado aqui. Aqui até deu uma compra pequena, ou seja, ganho grande. Se teve perda, foi pequena. Aqui também uma perda pequena, nessa venda que eu digo, né? Aí deu uma comprinha razoável e depois uma outra venda maravilhosa. Ou seja, perdas são pequenas, e ganhos quando tem são grandes. Ou seja, a venda aqui, nesse caso aqui, ele deu uma venda lá em cima, padrão de envolvimento, e deu uma venda, por exemplo, com o estocástico e o CCI, deram venda aqui, junto a venda pela média das bandas para ser conservador. E olha só como é que você pode ser tranquilamente conservador. Ele deu uma venda aqui, quando ele perdeu para baixo, passou um calorzinho. Se for no gráfico de 5 minutos é interessante, porque vamos dizer que você vendeu aqui nos 570, 550, vai. Ele deu um stop aqui, uma máxima de 550, 650, 150 pontinhos, que é bem tranquilo. E depois reverteu tudo, ou seja, as médias não cruzaram, tá certo? Você vendeu aqui, por exemplo, nesse caso aqui nos 650, voltando aqui, se você vendeu aqui no 650, que foi a venda, uma conservadora, mais do que conservadora, né? Você poderia ter vendido bem mais aqui na frente, mas eu botei essa venda aqui. Na verdade, a venda poderia ter sido um pouquinho mais para cima, quando ele perdeu aqui os 675, por isso que eu botei 650. Vendeu a 650, saiu a 290. Vocês ganhou 360 pontos aqui, tranquilamente. E aqui, 970. E vou estopar aqui a 750. Então 220 mais 360, tá aí 580 pontos.
2 trades, tranquilo, sem medo de ser feliz. Tá certo? Então os mínimos aqui a gente foi estopado. A gente entrou em ELET 3. E o mercado tá naquela, vai, não vai, vai lá fora também. Bastante errático. Parado, esperando o pronunciamento, né, do Bernanke agora às 3h30 da tarde. Então realmente o mercado parou. Parou lá fora, parou aqui dentro. Mercado bem parado. E aqui acabou que deu uma venda por 1 centavo. Rompendo 14 a venda. Fez mínima em 13,99. Melhorou um pouquinho. A gente ainda está posicionado, esperando o mercado se decidir. Enquanto a gente fala aqui, o dólar positivou na máxima do dia. E a expectativa do dólar era um movimento de alta. E aqui deu já uma comprinha. E a análise do dia, quem leu no fórum ou no site, viu que a expectativa para hoje seria de um dólar em alta. Muito mais como um repique do movimento de queda de ontem. Tá certo? Então a expectativa maior é que esse mercado venha buscar, o dólar venha buscar os 1990 aqui. Mas ele tem um repiquezinho de alta, pode voltar aqui nos 20,41 para depois voltar a realizar. Mas a expectativa é que ele venha fechar no campo positivo hoje. Então alguns papéis aqui estão entre ligeiramente negativos, positivos, não estão vendo nenhum movimento maior. Tem aqui BTOW3, que é aquele papelzinho, né, difícil, caindo 3 e pouco por cento. É um papel que já está numa tendência de queda. Ele vem aqui, vamos ver se ele começa a fazer uma tendência de alta agora. Mas também nada de especial. CCR. Mauro Bozo fez aqui um spinning top. Primeiro deixou uma sombra superior, sinalizando a perda da força dos compradores. Depois fez um spinning top, gap para cima com spinning top, tá certo? Sinalizando perda da força do movimento anterior. E hoje abre com gapzinho para cima, padrão de envolvimento, vem para baixo, ou seja, venda no próximo pregão se perder a mínima de hoje. E aí você vê que ele trabalha fora da banda, trabalha dentro da banda. Primeiro objetivo de queda, então vai ser, a gente botou aqui nos 15,54, mas ele tem a média das bandas de bola em vermelho, que é o primeiro objetivo. Tem que romper essa linha de tendência de alta. E a expectativa é que ele vem aqui nessa faixa, papel vindo para baixo, a média vem para baixo, 15,54. Então o objetivo estocástico vendido em 68. Mas não me surpreenderia em ver esse mercado abrindo em alta amanhã, esse papel abrindo em alta amanhã, repique de alta, para depois, daqui a 2 dias, perder esse suporte aí. Então o mercado hoje bem neutro, esperando o pronunciamento, não só no Brasil, o mundo inteiro, né? Esperando o pronunciamento lá de fora. Portugal agora na máxima do dia, com 1,36 de alta. Itália, 2,13 de alta, mas a Alemanha está com 0,45 de alta. A França está com 0,28 de alta e a Inglaterra 0,64 de alta. Nosso mercado 0,65 de queda. Nasdaq está com 0,04 de alta, bem de lado. Dow Jones 0,10 de queda e o S&P 0,15 de queda. Então por enquanto ficamos por aqui. Deixa eu só ver um papelzinho aqui que eu queria olhar para vocês. CEMIG 4. A CEMIG na mínima do dia com 1%, 1 e pouco por cento. Ainda não deu venda. CEMIG tem um suportezinho um pouco mais conservador, perdendo essa mínima aqui de 36,30. Então um papelzinho para ficar de olho, que pode dar uma vendinha conservadora
em 36 de 30. Saindo dessa área de deriva, e nesse caso aqui, se essa deriva estaria distribuindo, o objetivo para o papel aqui embaixo, arredondando 50, 35 e 30. Mas isso aí provavelmente só no pregão seguinte, só no próximo pregão. Então é isso, a gente volta às 4 da tarde com o nosso call de fechamento. Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus, até lá.